tuas mãos a minha vida, a minha casa, a minha família, esta igreja, os meus amigos. Oh papai, perdoa os nossos pecados e nos abençoa com as tuas mãos tremendas, com as tuas mãos fortes, papai. Te adoramos, Senhor. Nós viemos aqui com um propósito, Senhor, de louvor e adoração, e nós queremos, Senhor, que nada venha impedir a nossa adoração nessa noite, que chegue diante do teu trono, Pai, com um cheiro suave, com um cheiro agradável, papai. E eu sei, Senhor, que tu pode limpar a cada um de nós, e que o nosso louvor chegue diante de ti desta forma, papai. Obrigado por tudo, Senhor. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Nós só queremos entregar louvor a ti nessa noite, e queremos, papai, ouvir uma palavra tua, queremos sentir a tua presença, queremos sentir o teu toque nesta noite, nas nossas vidas, papai. Nós te adoramos, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, papai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Você pode mais uma vez aplaudir com alegria, aleluia, o nome santo do Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, aleluia, louvado seja Deus. Eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim.
aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Dá balançada no irmão aí que está do teu lado. Fala, meu querido, não importa o deserto que você esteja passando, o importante é o Deus cujo qual você está servindo. Amém? Ele pode fazer proeza. Aleluia. No deserto, fora do deserto, Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Aleluia. A sua vida está na mão dEle. Aleluia. Então você pode ter certeza que esse deserto vai passar. Aleluia. Aleluia. Nós podemos declarar que esse Senhor é o nosso tudo. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. És meu tudo, és meu Senhor, és meu abrigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem. Eu não vivo sem ti. Aleluia. Eu queria falar algo antes de continuarmos essa canção. Nesse feriado nós estávamos em casa, recebemos uma tia da Odília. E muito raramente o Nicolas ele brinca na rua. Quando ele brinca é porque está eu e a Odília olhando e estamos ali perto e observando. Nessa quarta-feira o meu sogro estava na calçada e achamos por bem deixar o Nicolas brincar um pouquinho lá fora. E daqui a pouco nós estávamos na sala e o Valdeci só gritou lá de fora: Júlio, corre, porque a moto atropelou o Nicolas. E aí nós saímos de casa, eu saí de casa correndo. Cheguei lá, graças a Deus, dos males o menor, né? Encontrei ele sentadinho num canto, chorando, todo ralado, todo ralado. E achamos que ali tinha sido muita coisa, mas quando chegamos em casa, que eu fui lavar as feridas, cuidar dele, eu vi que ainda tinha outros hematomas, outros machucados. E mesmo naquele momento difícil, eu entendi que Deus ele cuida. Poderia ter sido pior, meu irmão, mas Deus ele cuidou. E por isso essa noite eu quero declarar isso, não apenas em forma de canção, mas eu quero rasgar o meu coração em forma de gratidão ao Senhor, porque Ele guardou o meu filho, assim como Ele tem guardado o seu filho, assim como Ele tem guardado a sua casa, a sua família, assim como o Senhor Ele tem se levantado do seu trono todos os dias ao teu favor, meu irmão. Quantas vezes o Senhor tem nos livrado e nem percebemos, nem vemos. O Senhor tem guardado. O Senhor, Ele tem nos livrado de coisas piores, meu irmão. E eu quero rasgar o meu coração diante do Senhor, através dessa canção, como forma de gratidão a Ele. Se você puder agradecer ao Senhor, mesmo que você esteja no deserto, meu irmão. Nós estamos passando por alguns desertos também, mas nada pode calar a nossa voz de adorar esse Deus maravilhoso. Continue adorando, continue adorando. Aleluia. 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 Louve ao Senhor. És meu tudo, és meu Senhor,
Aleluia. Deixa eu te passar uma informação, meu querido. A droga, ela é passageira. O cigarro, a bebida, ela é passageira. Aleluia. O dinheiro, quanto mais podemos ter, ele é passageiro, meu querido. Mas essa glória, essa graça, essa presença, isso é eterno, meu irmão. E quantos têm trocado isso por tudo isso que tem sido passageiro? Ah, que a graça do Senhor venha nos encher, nos envolver. Estamos chegando no tempo, meu querido, que precisamos fazer culto para envolver os crentes, para chegar próximo de Deus. Meu irmão, será que a presença, o poder, o senhorio de Deus não é o bastante para te chamar para mais próximo dEle? Será que isso não é suficiente? Alabaxori canta alabaçuri alabai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto perante a Ti, escondo o rosto para que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a
Santo dos Santos. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde. Só teus olhos veem debaixo de tuas asas. É teu seja a honra, a glória, o louvor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Eu penso que não existe nada mais prazeroso do que louvar a Deus, do que entregar louvor a Ele, nos prostrarmos aos seus pés e adorá-lo com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Abra a palavra de Deus no profeta Jeremias, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, capítulo 5, capítulo 17, a partir do versículo 5. Louvado seja Deus. Jeremias 17, a partir do 5. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos falar assim: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morrerá nos lugares secos do deserto e na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor,
mas as suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Louvado seja Deus. Podemos orar agora? Podemos fechar os corredores? Fecha os corredores, segura a mão do teu irmão. Louvado seja Deus. Eu vou chamar os Suíres para orar com a igreja. E nós temos muitos motivos de louvor, de adoração a Deus. Também temos pedidos a fazer a Ele, por tantas dificuldades que passamos aqui nesse lugar onde estamos. Jesus, Ele não nos prometeu um caminho de flores. Também não prometeu que os nossos dias seriam maravilhosos sempre. Mas uma coisa Ele nos prometeu: eis que eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, irmãos. Até a consumação dos séculos. Tá bom, irmãos? Tenha certeza disso. As dificuldades nós passamos, o Senhor nos ajuda. E temos que ter consciência que Ele está conosco todos os dias, todos os momentos. Na hora difícil, o Senhor está com você ali. São as provas da vida que você não pode ser reprovado. Que você não pode ser um murmurildo da vida. E ficar murmurando de tudo. Porque comigo, Senhor, não murmure do Senhor. Saiba que o Senhor está ao teu lado o tempo todo. O tempo todo Ele está com você. E a Bíblia fala, olha, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vai chegar. Aleluia. Está chegando, irmãos. Está acabando o teu deserto. O Senhor está te vendo. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode ser, irmãos. Vamos orar, vamos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar, e este lugar não é outro senão a casa de Deus. Esse lugar é o lugar onde nós nos encontramos, onde nós nos reunimos, e a nossa reunião tem um peso maior, porque nós não nos reunimos aqui para qualquer coisa, mas nos reunimos neste lugar para prestar culto a um grande Deus, para prestar culto àquele que deixou todas as coisas e deu teu Filho para poder nos abençoar, deu teu Filho para morrer na cruz, para poder fazer este povo um povo santo, um povo todo seu, um povo zeloso, um povo de boas obras. Chegamos nesta casa, Senhor, os nossos corações rejubilam de alegria, por saber que há um Deus todo-poderoso cuidando de nós. As nossas vidas estão nas tuas mãos. E a tua palavra garante que se tu deu o teu próprio Filho por amor a nós, não vai poupar qualquer outra coisa necessária para nós. Por gratidão estamos neste lugar cultuando a ti, Senhor. Por gratidão estamos ladeados a esse irmão, a essa irmã, porque é isso que nos faz prestar esse culto. O propósito nosso neste lugar é comunhão. O propósito nosso neste lugar é unidade. O propósito nosso neste lugar é entender que sem esse meu irmão e sem essa minha irmã, jamais posso chegar aos céus, porque os céus é feito primeiro de unidade, e através da unidade a santidade nos alcança, e os céus derramam a sua glória sobre nós. É este lugar que tu escolheu, Senhor, o lugar onde Jesus escolheu, para que neste culto, Senhor, que é um culto abençoado e abençoador, abençoado porque tu nos abençoa, e abençoador porque através da nossa gratidão, nós entregamos a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Olha para esta casa, Senhor. Olha para este povo, Senhor. São os teus filhos que estão neste lugar. E esse culto é somente para ti, Senhor. Há gratidão em nossos corações. Gratidão por ver este irmão, por ver esta irmã, por ver este povo se reunindo. Há gratidão em nós por ver o nosso pastor de pé.
podendo te adorar, de volta a esta casa como anjo desta casa, glorificando e dirigindo este povo. A gratidão em nós, Senhor. Meu Deus, e nós queremos expressar a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque através desse momento tão lindo e tão santo, tão maravilhoso, que Tu prepara para nós, Senhor, na noite deste dia. Que essa noite seja uma noite prazerosa na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. E que todos que entraram neste lugar, que não vieram aqui somente para receber uma bênção, mas vieram aqui para prestar um culto ao Senhor. E a Tua palavra fala que Tu nunca despede o Teu povo vazio. E por isso a bênção do Senhor está sobre nós nesta noite. E o Teu povo Te glorifica, o Teu povo Te adora, Senhor. E o Teu povo aplaude a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Toma o teu assento, irmãos. Louvado seja Deus. Como é bom poder sentir a presença do Senhor. As irmãs vão adorar ao Senhor? Vão? Vão? Não? Os homens vão, né? Nós precisamos, venham ao Masbraque mais forte. Esses dias eu estava vendo a Fox Sport, e lá no estádio Monumental de Nunes, o repórter ele fez questão de mostrar num cantinho: juntos somos mais fortes, alguma coisa assim, né? Não consigo me expressar no espanhol, mas estava lá: juntos somos mais fortes. É o Masbraque, juntos nós somos muito mais fortes. Você que não se integrou ainda, se integre ao Masbraque, porque nós podemos muito mais juntos. Eu queria aproveitar esse momento, precioso das nossas vidas. Eu vou pedir ao pastor Vicente que dê 2 passos à frente aqui, pastor. Venha, pastor. Vem aqui, pastor. Fica aqui pertinho da gente. Fica aqui, pastor, de pé comigo. Isso. Pastor Vicente, ele fez aniversário por esses dias agora, 3, 4 dias atrás. E nós queremos expressar a Deus o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus pela vida do pastor Vicente, da irmã Miriam e da família. Não chegaram aqui por acaso. Pastor Vicente, a irmã Miriam e a família, eles têm sido um suporte tremendo nas nossas vidas. E nós queremos louvar a Deus, pastor, pela sua vida, por mais esse ano que o Senhor venceu, e nós estamos juntos sempre. Que o Senhor continue sendo esse pastor muito bom para essa igreja e para as nossas vidas. Vou convidar o irmão Edson. Irmão Edson, vem aqui, por favor. Cadê o irmão Edson? Vem aqui, irmão Edson. Eu tenho aqui uma singela homenagem, aqui, um presente da igreja, um mimo da igreja. Passa pastor Vicente, dá um abraço nele em nome de todos os homens, todas as mulheres, jovens, crianças, toda a igreja. Toda a igreja, louvado seja Deus. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Aplauda um pouco mais forte a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, pastor. Meus irmãos, eu fico feliz com o brinde, não sei ainda o que é, mas deixo claro uma coisa: se algo tenho feito de bom, ainda sou devedor. Não consegui fazer nem a minha obrigação. Muito obrigado, sou muito agradecido, né? Mas se algo tenho feito de bom, sou devedor ainda. Não alcancei ainda a minha obrigação, preciso melhorar. Deus abençoe grandemente vocês. Vamos aproveitar esse momento, vamos orar pelo pastor, vamos. Fica de pé, igreja, irmãos. Estende as mãos para cá. Se tem uma coisa que nós precisamos ser, é gratos a Deus. A gratidão é a coisa mais linda do mundo. Eu vou convidar pastor Lázaro. Pastor Lázaro, vem orar, pastor Vicente. Nós vamos orar, estenda as mãos para cá. E depois nós vamos entregar o nosso louvor ao Senhor. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, aqui está o teu filho, onde que o Senhor venha abençoá-lo mais e mais, Senhor Deus. Toma-o nas tuas mãos, Senhor. A obra que o Senhor tem na vida do teu servo é grande. Senhor Jesus, que o Senhor continue se abençoando pelo teu Espírito, dando o necessário, suprindo em toda a área, Pai.
abençoando a sua vida familiar, sua vida conjugal, a sua vida em todos os aspectos ministerial. Seja com o teu servo e o abençoe grandemente e poderosamente, em nome de Jesus, nosso amado Senhor. Louvado seja Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Louvado seja Deus. Aleluia. A lembrança que foi passada ao pastor Vicente é da igreja toda, tá, irmãos? Não é da Umasbrac não, tá? Ou foi o Umasbrac que deu, não. Terminar o culto, dê um abraço no pastor, dê um beijo no pastor, ame o seu pastor. Louvado seja Deus. Vamos ofertar agora e depois vamos ouvir uma palavra de Deus. Aleluia. É o grupo mesmo que vai? É, Júlio? Vamos convidar Alexandre, consagra as nossas ofertas e nós vamos ofertar com alegria na casa de Deus. Aleluia. Tome a tua oferta na tua mão. Senhor nosso Deus e Pai, nosso Deus querido e santo, mais uma vez queremos entregar louvor e adoração ao teu nome, mas agora em forma de oferta, Senhor, e queremos pedir, Deus querido e santo, que tu as consagre. Não somente isso, Senhor, quero pedir, Deus querido, que tu visite este lar, a Deus querido, a qual está ofertando esta casa, Senhor Altíssimo, que tu sabes, talvez, Deus querido e santo, este irmão, esta irmã, que não tem uma oferta, mas, Senhor Altíssimo, tu sabe como vai o coração. Então, Senhor, abre as portas de emprego àquele, Senhor, que não tem emprego, àquele que está desempregado. Deus querido, faz prosperar, Deus querido e santo, lá. Ó Deus querido e santo, em nome do Senhor Jesus, esta é a oração e oramos agradecidos. Amém. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Pele o frio desse vento, chegou a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco adorei. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. De um bravo mar, sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso
Esse nome toda língua confessará. Jesus. Céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus. Até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Podemos ficar de pé? Vamos todos de pé. Eu sei que tem pessoas que estão nos visitando na noite, que vieram visitar. A casa é do Pai, então a casa é sua, você está em casa. Eu vou convidar o pastor Binho, vai estar ministrando uma palavra. Vou chamar o presbítero Gilmar, orar com a igreja. Eu sei que Deus tem uma palavra profunda para o nosso coração nessa noite. Louvado seja Deus. Graça e paz, queridos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom, Senhor, depender de Ti, Pai. Como é bom, Senhor, não estribar, Senhor, em nossa confiança. Como é bom não confiar na força do nosso braço, ó Pai. Como é bom confiar no Senhor, ó Pai. Saber que no momento em que clamamos, o Senhor nos ouve e nos atende, Pai. Descansamos em Ti nessa noite. Sabemos que Tu tens uma palavra para o nosso coração. Então, tão somente, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a ficarmos quietos, a entendermos a Tua vontade nesta noite, Pai. Este Teu filho, Senhor, pastor Binho, usa ele, Pai, como um canal desobstruído do Seu poder. Dê a ele, Senhor, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, meu Pai. E fala aos nossos corações, porque nós estamos aqui para Te ouvir, ó Deus. Queremos sair daqui, ó Pai, impactados pela Tua palavra, Senhor. Então fala, que o Teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Se Tu tão somente uma bênção. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus, Ele já tem falado conosco, e se você está atento a tudo aquilo que tem sido ministrado sobre nós essa noite, Deus tem falado que não é pela nossa própria força, não é pela confiança em nós mesmos, mas é pela confiança no Senhor, é pela total, exclusiva e dependência dEle, é que nós vivemos, existimos e fazemos todas as coisas. E o que Deus tem para falar conosco essa noite é exatamente isso. Deus, Ele tem uma direção para mim e para a tua vida, e é uma direção diferenciada. A direção que Deus tem para a sua igreja, a direção que Deus tem para nós é uma direção produtiva. Basta você confiar no Senhor, basta você crer nesse Deus, e Ele fará muitas coisas na nossa vida. Amém, queridos? Ainda de pé como estamos, Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. O tema dessa semana, semana 48, é direção produtiva. Amém? A minha oração, enquanto eu orava, falava com Deus, pedindo ao Senhor que Ele conceda a cada líder de Gêmeos
uma semana produtiva, para que Deus conceda a cada Gêmeos uma semana produtiva, para que Deus conceda a cada irmão, cada irmã, uma semana de trabalho produtivo para a honra e glória dEle. E é isso que nós pretendemos falar um pouco aqui. Lucas capítulo 5, verso 1 ao 7 diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob essa sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Deus já tem confirmado que Deus tratou comigo essa semana. Esse é um texto que fala sobre a pesca maravilhosa. Aleluia. Queridos, a Galileia, ela foi o lugar onde Jesus, ele iniciou o seu ministério. A Galileia ficava ao norte de Israel, era uma região muito grande, compreendia muitas cidades. E foi lá que o nosso Jesus, o nosso Cristo, ele deu início ao seu ministério. A Galileia foi palco da pregação, do ensino e dos muitos milagres e maravilhas que Jesus realizou enquanto aqui ele esteve. Que maravilha poder ter vivido naqueles dias na Galileia e poder ter presenciado e testemunhado ali tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus ensinou, todos os milagres que Jesus realizou. E ali, irmão, foi um lugar privilegiado. E Jesus ele fez muitas coisas ali na Galileia. Nós temos vários relatos. Jesus ele foi a um casamento, ele fez um milagre nas bodas de Caná. Jesus curou a sogra de Pedro. Foi por lá que Jesus andou sobre as águas, como nós ouvimos aqui no louvor. Tantas pessoas foram libertas de espíritos imundos por meio da pregação, do ensino, do poder que havia sobre o ministério de Jesus e que ele exerceu na Galileia. A verdade é que foi um ministério muito curto. Jesus começou com 30 anos, então foi um ministério de aproximadamente 3 anos. Não foi muito tempo de ministério, mas o que nós vemos, irmãos, é que foi um ministério muito produtivo. Foi um curto período, mas desse curto período, o ministério de Jesus foi um ministério muito, mas muito produtivo. Então Jesus, ele é o nosso maior exemplo de produtividade, mostrando para a gente que às vezes não é o tempo que nós estamos, não é o tempo em que fazemos, mas o quanto nós nos entregamos, o quanto nos deixamos ser usados por Deus. E Jesus, ele teve um ministério muito produtivo, a ponto de, no Evangelho de João, no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, os evangelhos estão se encerrando, é o último evangelho. No último capítulo, no último versículo, versículo 25, o apóstolo João vai encerrar toda aquela epístola que falava desse Deus, desse Jesus que andou naquelas terras. E ele vai dizer que muitas outras coisas o Senhor Jesus, ele realizou. E se fosse contá-las, se fosse escrever uma a uma, nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de abrigar tantos e tantos livros. Irmãos, você consegue imaginar o tanto que Jesus produziu, o tanto que Jesus realizou nesses 3 anos
de ministério, irmãos. Enquanto eu pensava sobre isso, eu parava para pensar e olhava para a minha vida. Eu não tenho muito tempo de evangelho. Eu aceitei a Cristo em 2003. Então não tem nem 20 anos de evangelho. Mas quantas coisas o Senhor Jesus já realizou na minha vida. Eu estava orando ali em cima, agradecendo a Deus pela vida que Ele me deu. Eu estava agradecendo a Ele por me dar essa vida, por me dar uma família, tantas bênçãos que o Senhor me deu em tão pouco tempo, irmãos. Tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades. Mas em meio a tudo isso, eu nunca vi a ausência do Senhor na minha vida, eu nunca vi a ausência do Senhor na minha casa, nunca vi a ausência do Senhor. Ele está presente o tempo todo, preenchendo o tempo todo, e eu glorifico a Ele, porque eu sei que não é só na minha vida, eu sei que não é só na minha casa. Esse Deus está preenchendo toda a sua vida, está preenchendo toda a sua casa, em todos os momentos da minha vida, em todos os momentos da sua vida e da sua igreja. Ele tem se mostrado ausente, atuante e muito produtivo. O Senhor tem feito isso nas nossas vidas. Como o Senhor, Ele tem produzido na sua igreja. Irmãos, no capítulo 4, capítulo 4, verso 1, vai nos dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Perceba que Jesus, Ele não vai ao deserto para ser cheio do Espírito Santo. O texto nos diz que Jesus, Ele cheio do Espírito Santo, Ele é guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. No capítulo 3, Jesus, Ele foi batizado por João, e ali no texto diz que quando Ele foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre Ele. Ele estava cheio do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo conduziu no deserto. E aí, irmãos, o texto continua dizendo que após 40 dias sendo tentado, Ele jejuou, Ele teve fome, e no verso 14 diz que Jesus, no poder do Espírito, Ele volta para a Galileia. E aí, irmãos, no verso 18, quando Jesus está pregando na sua terra natal, Nazaré, Ele abre em Isaías, Ele lê uma passagem, e Ele diz que aquela passagem de Isaías estava sendo cumprida naquele dia, na frente deles, diante deles, de todos aqueles homens, aquela palavra de Isaías, e aquela palavra dizia que o Espírito de Deus estava sobre Jesus Cristo. E aí, irmãos, eu percebo que o segredo desse ministério produtivo de Jesus, irmãos, está no sentido de que Ele estava cheio desse Espírito Santo, Ele estava sendo guiado por esse Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e o Espírito Santo estava sobre Ele, irmãos. E daí em diante, só o que nós temos são relatos e mais relatos de milagres e mais obras do poder da vida desse Jesus, do nosso Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Deus, Ele está nos ensinando que se nós queremos ter uma direção produtiva para a nossa vida, nós precisamos depender totalmente dEle. E Deus já falou isso aqui. Se você quer uma direção, mas uma direção produtiva para a tua vida, você vai precisar entender que do início ao fim, você estará totalmente dependente dEle, porque se não for o Espírito dEle em nós, se não for o poder do Espírito dEle em nós, se não for o Espírito dEle nos guiando, irmãos, então a nossa direção não será produtiva. Deus te trouxe aqui para dizer: o meu Espírito está sobre ti. E Ele tem nos guiado, Ele tem guiado a sua igreja, e tudo o que fazemos e realizamos no poder do Espírito Santo, e não podemos abrir mão desse Espírito, porque o nosso desejo, irmãos, é termos uma direção produtiva. Eu não sei como tem andado você, eu não sei quais caminhos você tem perseguido, mas eu tenho convicção de que Deus, Ele tem sim uma direção produtiva para mim, para a sua vida.
mas eu vejo que se Jesus, sendo o próprio Deus encarnado, necessitou do seu início ao fim do Espírito Santo, nós não podemos abrir mão desse Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. Versículo 1 diz: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a sua palavra. O apertava para ouvir a palavra de Deus. Esse lago de Genezaré, ele também era conhecido como Mar da Galileia, e na verdade era um lago de água doce que era a fonte de água e de comércio de toda aquela região, irmãos. E as pessoas, eu acho interessante porque o texto é bem claro, ele diz que as pessoas o comprimiam, o apertavam, porque desejavam ouvir a sua palavra, irmãos. As pessoas o comprimiam, queriam ouvir a palavra de Jesus. Um Jesus cheio do Espírito Santo, um Jesus guiado pelo Espírito Santo, um Jesus no poder do Espírito Santo e um Jesus cujo Espírito Santo estava sobre ele. Todos o comprimiam para ouvir o que ele tinha a dizer, irmãos, a sua palavra. E eu acho interessante porque as pessoas não eram atraídas a Jesus apenas pelos milagres, pelas curas e as maravilhas que ele realizava. Existem vários textos que nos mostram que as pessoas eram atraídas para ouvir Jesus falar, para ouvir Jesus pregar a palavra de Deus. Irmãos, o que não faltava naquele tempo era homem pregando. O que não faltava naquele lugar, naquele contexto, eram homens falando coisas interessantes, coisas novas, coisas, filosofias. O que não faltava era gente boa de oratória, mas alguma coisa nesse homem atraía as pessoas para ouvi-lo. No capítulo 3, no verso 15, vai dizer que Jesus, ele ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Está no verso 15. Jesus começa seu ministério, ele vai nas sinagogas, e quando ele pregava, quando ele ensinava, ele era elogiado por todos. No verso 22, ainda no capítulo 3, diz o texto que todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios. Todos testemunhavam dessa palavra cheia de graça. No verso 32 diz o seguinte: e maravilhavam-se com a sua doutrina. Maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Jesus ensinava, Jesus doutrinava com autoridade, irmãos. Muita gente ensinava naquela época, mas o texto diz que ele ensinava diferente. Esse Deus, o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ensinava com autoridade. Quando ele está pregando em Nazaré, na sinagoga, um endemoniado entra, interfere, e ele repreende aquele demônio deixa aquela pessoa, e todos ouvindo ele pregar e ouvindo o que ele disse, o que ele ordenou ali, todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? No verso 36, pois com autoridade e poder ele ordena, e os espíritos imundos, ele ordena aos espíritos imundos, e eles saem. Que palavra é essa? Palavra do Deus Todo-Poderoso, do Jesus cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, a autoridade que ele tinha, irmãos. Então as pessoas eram atraídas para ouvir essa palavra. Irmãos, eu não sei o que nos atrai nessa noite. O que eu sei é que muitos lugares têm usado de muitas formas e maneiras diferentes para atrair as pessoas a um culto como esse,
para atrair pessoas. Então nós vemos tantas coisas, algumas delas até nos assustamos, porque estão usando alguns meios de tentar atrair as pessoas. Eu não sei o que te atrai aqui essa noite, mas eu vim aqui essa noite para louvar, para adorar a Deus, mas acima de tudo, eu estou aqui em louvor, em gratidão a Ele, porque eu sei que Ele tem uma palavra para a minha vida, Ele tem uma direção produtiva para a minha vida. É só Ele que tem palavra de vida eterna. Então o que me traz aqui, irmãos, não é para ouvir homens, apesar de Deus usar homens. O que me traz aqui, irmãos, é a sede, a vontade de ouvir o que Deus tem a dizer para a sua igreja. E é o que Deus tem feito nesse lugar. Há muitos pregadores nessa casa, há muitas pregadoras nessa casa, mas a palavra aqui pregada é a palavra de Deus. Cada um que faz uso desse microfone tem sido um instrumento nas mãos de Deus para transmitir essa palavra que não é nossa, mas é dele. É dele. E toda essa autoridade de quem prega, irmãos, ela só é legítima porque é a palavra que pregamos, irmãos. Se há alguma autoridade naquilo que falamos, se há alguma autoridade naquilo que pregamos, essa autoridade não vem de mim mesmo, não vem de você mesmo. Essa autoridade, ela vem única e exclusivamente da sua palavra. Por meio dela nós pregamos, por meio dela vocês são usados para anunciar aqui, e sob ela nós estamos sob essa autoridade do Senhor. Ninguém pregou mais do que Jesus. Ninguém foi o maior pregador. Jesus foi o maior pregador. Jesus, ele pregava com autoridade. E lá em João, capítulo 17, é o capítulo em que Jesus, ele faz a oração sacerdotal. E nessa oração, ele fala ao Pai. E quando ele vai orar pelos seus discípulos, ele diz ao Pai: Pai, eu lhes dei a sua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Jesus pregou a palavra, e pregou a palavra com toda a autoridade que o Pai lhe confiou. E agora o Senhor confia a nós, homens, essa mesma autoridade, para que pregando ela, o mesmo poder que atuou sobre Cristo enquanto ele pregava, e pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram salvas, assim ele continua atuando no seu povo, na sua igreja na terra. Enquanto essa palavra ela é pregada, a mesma autoridade está sobre aquele que prega, e ainda assim nós vemos cura, vemos libertação e vemos salvação, porque a palavra é de Deus, que a palavra não é nossa. E essa palavra, ela é poderosa, ela constrói, ela destrói, irmãos. Vocês não têm noção do poder que há nessa palavra, irmãos. É uma pena que muitos têm usado tantos artifícios, e pouco se tem usado, irmãos, a palavra de Deus, que nos direciona em tudo. No versículo 2, diz: então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Perceba que as redes precisavam ser limpas, as redes precisavam ser consertadas, e aqueles homens estavam lavando aquelas redes. Jesus, ele percebeu aquela atitude deles, e aquela atitude de lavar as redes, irmãos, eu penso que eles não estavam muito felizes fazendo aquilo. Eu penso que não havia muito neles alegria em estar fazendo aquilo. Ter passado uma noite inteira e não ter pescado um único peixe. E eles lavavam as suas redes. Aquela atitude demonstrava pessoas que estão lavando a rede, consertando a rede, colocando ela para secar, para que ela durasse por muito mais tempo, para que de noite eles voltassem ao trabalho, para que de noite eles voltassem a lançar as redes. Então, aquela imagem é uma imagem de quem está se preparando para novamente tentar de novo, novamente ir ao trabalho. E eles estavam ali lavando as suas redes. No verso 3,
Diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco, ensinava as multidões. Nos dias de Jesus, quando iria se fazer a leitura da palavra, em uma maneira respeitosa, eles se colocavam de pé para ler a palavra. Mas quando iam ensinar os mestres, eles humildemente se assentavam. Por várias vezes Jesus se assentou. E quando eles se assentavam para ensinar o povo. Jesus se assentou no Monte da Oliveira, Jesus se assentou no barco, nessa posição de ensinar o povo. Jesus estava ensinando uma multidão agora, irmãos. E eu entendo que o ensino de Jesus, a palavra de Jesus, ela é coletiva, sem deixar de ser pessoal. Ele está ensinando uma multidão, mas pessoalmente, individualmente, a sua palavra está chegando em cada um daqueles ouvintes. Assim como Deus está falando aqui de uma maneira geral para o seu povo, aqueles que estão aqui presentes, mas pessoalmente Deus está tratando individualmente com cada um de nós. Deus conhece individualmente cada um de nós. E apesar de Jesus estar ensinando e pregando aquela multidão, talvez por horas, Jesus não havia se esquecido daquela imagem que ele tinha visto. Aqueles homens lavando as redes. Jesus estava ensinando, mas ele não se esqueceu daqueles homens que estavam lavando as redes. Irmãos, quantas vezes nós estamos aqui, achamos que Deus está falando com todo mundo, mas que Ele não está enxergando, que Ele não está vendo nada do que eu pessoalmente estou vivendo, pessoalmente estou passando. A palavra é para a igreja e eu me sinto como alguém, apenas um telespectador ali, meio que por fora do que Deus está fazendo, mas eu quero dizer para você que Deus está falando com todos e está falando com cada um de nós, pessoalmente, individualmente. Deus conhece a cada um de nós, Ele sabe exatamente quem são os seus ouvintes. Ele fala com todos nessa noite, mas Ele contemplou e Ele contemplou toda a semana que nós passamos, tudo aquilo que vivemos no dia de hoje. O Senhor sabe, conhece, Ele contempla, Ele está ciente de tudo isso. Individualmente, Ele conhece as nossas lutas, as nossas provações, as nossas batalhas, irmãos, que não são fáceis, mas o Senhor conhece todas elas. Quando você entrou por essa porta, era muito comum, enquanto Jesus pregava, as pessoas ouvindo Ele falar, pensavam em alguma coisa, e quando elas pensavam, Jesus lia o pensamento delas, Jesus interpretava o pensamento delas, e com base naquilo que elas estavam pensando, várias vezes o Senhor Jesus interrompia o que Ele estava falando e falava exatamente aquilo que elas estavam pensando. E quantas vezes eu já cheguei aqui, ouvindo a palavra de Deus, num determinado momento eu pensei em alguma coisa, e aquele que estava sendo usado aqui por Deus para pregar a palavra não sabia nada, e de repente ele falava algo e eu falava: Senhor, o Senhor me ouviu. É exatamente o que eu pensei, é exatamente o que eu precisava. Eu sentei no púlpito uns dias desses e eu estava com uma preocupação tão grande, uma ansiedade tão grande, que eu não conseguia me concentrar. Mas num determinado momento o pregador virou para mim, olhou na minha direção, e ele falou uma palavra, ele olhou nos meus olhos, ele olhava o tempo todo para os obreiros, olhava o tempo todo, ele não olhava para mim, mas nesse momento ele olhou diretamente para mim. Quando ele falou, eu disse: Deus está contemplando o meu coração, Ele está me vendo, eu preciso descansar nele, eu preciso me acalmar nele, que Ele está cuidando, Ele está tratando, Ele vai dar a vitória no devido tempo, no tempo certo, o tempo de Deus. Produção, direção produtiva, meus irmãos. No verso 4, quando Jesus acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem a rede de vocês para pescar.
Jesus termina de ensinar e dá uma ordem para Pedro. Naquele tempo, normalmente os peixes, durante a noite, eles vinham para a parte mais rasa para se alimentar, mas durante o dia eles migravam para o fundo, para que eles não fossem alcançados pelas redes. Por isso Pedro e os demais pescadores, eles pescavam à noite. Mas a ordem que Jesus dá naquele momento para Pedro, irmãos, vai contra todo o costume, toda a cultura, toda a normalidade da época. Como assim ir agora lançar redes? Agora não é hora de lançar rede, o dia não é para se lançar rede, isso não é comum a fazer isso agora, não é horário para fazer isso agora. Jesus dá uma ordem que para Pedro não fazia sentido nenhum, como não fazia sentido nenhum para nenhum ouvinte ali, mas Jesus, ele dá uma ordem para Pedro, contrariando. Pedro, ele não entende muito bem, porque é assim. Deus, ele quando nos dá um direcionamento, nós achamos estranho, vai contra a cultura, vai contra o costume, vai contra as ideias deste mundo, e muitas vezes nós não entendemos isso, nós não entendemos que Deus está nos dando uma direção que vai contra mesmo, que não tem sentido mesmo, mas nós não podemos esquecer que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele dá ordens, Ele tudo faz. E ele fala algo que Pedro não entende. E a direção de Deus, irmãos, nem sempre ela é atrativa. Quando nós vemos Jesus falando que aquele que quer ser seu discípulo deve negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir, não tem nada de atrativo nisso. Nem sempre a direção de Deus ela é atrativa. Quando Deus manda Jonas pregar em Nínive, aquilo não tinha nada de atrativo. Mas a direção de Deus é e sempre será produtiva, irmãos. Um dia Deus me deu uma direção. Um dia Deus deu uma direção para a minha vida. Eu era religioso, mas eu tinha uma visão completamente errada a respeito de Cristo Jesus. Eu tinha uma visão errada a respeito de muitas coisas, mas a pior delas era a visão que eu tinha a respeito de Cristo Jesus, até que Ele abriu os meus olhos, até que eu passei a enxergar Jesus não apenas como um homem sábio, não como um grande mestre, mas como o próprio Deus. E daí por diante as coisas começaram a mudar, irmãos. Então a direção de Deus, ela nem sempre é atrativa, mas ela sempre será produtiva na minha e na sua vida. Você pode não entender no momento, mas acredite, ela produzirá muitos frutos para a glória de Deus. No verso 5, Pedro, ao ouvir essa ordem de Jesus, essa direção de Jesus para a sua vida, Pedro disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, não pegamos nada, mas sob essa tua palavra lançarei as redes, irmãos. Queridos, a cultura do mundo, ela prega que para você ter sucesso na vida, para você conquistar na vida, você tem que dar o seu máximo, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, você não pode desanimar, você tem que usar todo o potencial que há em você, e se você realizar tudo isso, então você vai ter o sucesso, então você vai conquistar. Mas olhando para esse texto aqui, eu vejo que, eu não acredito que esses homens não se dedicaram durante essa noite de pesca, eu não acredito que esses homens não se esforçaram, eu não acredito que esses homens não deram tudo de si, não usaram toda a experiência, e o resultado que nos mostra aqui, foi um resultado de fracasso, mesmo usando tudo isso, toda a sua experiência, toda a sua dedicação, ainda assim, eles fracassaram. Ainda assim eles se frustraram, e é exatamente isso que a pregação do mundo tem produzido, a direção do mundo tem produzido pessoas frustradas, a direção do mundo tem produzido pessoas, irmãos, que não aguentam mais, que já tentaram de tudo,
e ainda assim se decepcionaram. É o que nós mais ouvimos. Se você quer, você tem que fazer, e as pessoas estão fazendo. Se você quer, você tem que se esforçar, as pessoas estão se esforçando. E mesmo assim, essas pessoas estão sendo frustradas. Mesmo assim, elas têm sido um fracasso. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas no reino, na igreja, têm dado ouvidos a essa direção do mundo. E ao invés de ouvir a direção que Deus tem para elas, elas têm ouvido e têm dado ouvidos à direção que o mundo tem dado, e têm procurado no mundo essa direção, e têm acabado em frustração. E vemos tantas pessoas frustradas na igreja, irmãos. Nesse momento eu lembrei das palavras de Salomão, lá em Eclesiastes 2:11 diz: contudo, no momento em que passei a examinar tudo o que as minhas mãos haviam produzido e o trabalho que eu tanto me esforçara com alegria para realizar, compreendi que na verdade tudo não passava de vaidade, um inútil e enorme vazio, como correr atrás do vento, ou seja, não há qualquer valor real, nada útil em tudo o que se faz debaixo do sol. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, que todo esforço, toda dedicação, se ela não tiver a direção de Deus, ela se tornará um fracasso. Todos, por mais prósperos que eles se tornem naquele grande dia, se eles não tiveram a direção do Senhor, tudo aquilo ficará, eles serão frustrados. Todo aquele esforço não valeu absolutamente nada. Se nós não tivermos a direção do Senhor, todo o empenho, irmãos, nos levará a essa decepção e a esse fracasso. Nós necessitamos, como eu disse no início, nós dependemos da direção do Senhor nas nossas vidas. Sabe, se nós nos esforçarmos pelo nosso casamento, se nos esforçarmos pelos nossos filhos, se nos esforçarmos e mais esforço e mais dedicação pelo nosso ministério, pela obra de Deus, se todo esse esforço e essa dedicação não for na direção do Espírito, ainda assim nós vamos fracassar. O que nós precisamos então? Nós precisamos de um esforço, de uma dedicação, sim, mas desde que ela esteja empregada numa direção, numa palavra em que Deus ordenou, em que Deus direcionou, aí sim vai valer a pena todo o seu esforço, toda a sua dedicação, todo o seu empenho, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção dada por Deus. E aí debaixo dessa direção de Deus, aí sim, essa direção será produtiva. Em João capítulo 15, do 1 ao 10, eu li esse texto, e esse texto nos fala dessa importância de estarmos debaixo dessa direção, e de quão produtivo nós nos tornamos quando estamos debaixo dessa direção divina de Deus para as nossas vidas. O texto diz: eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Não importa o quanto você seja inteligente, não importa o quanto você tenha capacidade, não importa o quanto você se dedique, se não estiver nele, não poderá produzir frutos. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará.
e o apanham e lançam no fogo e queimam, mas se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito, porque aquilo que nós pedirmos será aquilo que Deus quer realizar. Quando estamos em Cristo, a nossa mente está em Cristo, nós podemos escolher, nós podemos pedir, e Deus nos concede, porque na verdade é o querer dEle para a nossa vida. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, que vocês sejam produtivos, nisso o Pai é glorificado. E assim mostrarão que são meus discípulos, como o Pai me amou também, eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, percebam a palavra, a direção que o Senhor nos dá, se nós guardarmos os seus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Queridos, por um momento Pedro, ele pode ter achado aquilo muito estranho, mas ele disse: Senhor, sob a tua palavra lançarei as redes. Eu queria pedir para você hoje, nessa noite, eu não sei qual é a decisão que você está prestes a tomar, eu não sei qual é a direção que você pretende tomar, mas talvez você ia fazer algo, mas o que você está ouvindo aqui é totalmente contrário ao que você ia fazer, totalmente contrário à direção que você ia tomar. E eu queria te desafiar essa noite, com base naquilo que você tem ouvido. Diga: Senhor, olha, eu estava pensando em fazer isso, eu estava pensando nessa direção, mas sob a tua palavra, Senhor, então eu vou na sua direção, porque Deus está falando, porque Deus está dando a direção. Se você precisa mudar de direção essa noite, mude, mas mude sob essa palavra, a palavra que Deus está dando para você. E aí no verso 6, irmãos, no verso 6, nós temos um milagre. No verso 5, no verso 4, nós tínhamos frustração, nós tínhamos decepção, nós tínhamos fracasso, e agora depois que Jesus ele dá uma palavra, irmãos, o que nós temos é milagre acontecendo, irmãos. O verso 6 diz: fazendo isso, ou seja, fazendo o que Jesus ordenou, fazendo o que Jesus mandou, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper, começaram a se rasgar, irmãos. Um milagre estava acontecendo, irmãos. Direcionados por Deus, Pedro lançou as redes, irmãos. Direcionados pela palavra de Deus, eles lançaram as redes, irmãos, e o milagre aconteceu. Pedro, ele ouve Jesus. Pedro crê em Jesus. Pedro obedece a sua palavra. Então Deus recompensa ele pela sua obediência. E o que ele tem agora, queridos irmãos, é uma pesca maravilhosa. Mas ele ouve a palavra do Senhor, ele crê, ele confia que aquela pesca agora, aquele lançar de redes não seria uma perda de tempo, não seria uma tentativa frustrada. Ele crê naquilo, mas ele não apenas crê, ele obedece ao Senhor, ele faz o que Deus está mandando, e então Deus o recompensa. É isso que Deus está falando nessa noite. Você está ouvindo? Creia nele, confia nele, mas obedeça, saia daqui e faça exatamente o que ele está mandando. Vá na direção que ele está dando. E você vai voltar aqui no próximo culto. Você vai voltar e vai falar: pastor, eu ouvi a palavra de Deus, eu criei na palavra de Deus, eu obedeci, pastor, e eu tive uma pesca maravilhosa. Pastor, o milagre aconteceu, pastor.
Eu não achei que aquilo daria certo, e não daria certo mesmo, mas se Jesus falou, se Jesus disse, então pode ir com fé que vai dar certo. Sabe, irmãos, nós estamos chegando em mais um final de ano. Passou tão rápido. E talvez para alguns aqui, esse ano de 2019 foi como a noite daqueles pescadores. Eles tentaram de tudo, se esforçaram para tudo. Quantos não chegam à casa do Senhor e falam, Senhor, eu dei tudo para tentar salvar aquela situação. Eu dei tudo para tentar dar um jeito naquele filho. Senhor, eu fiz de tudo para permanecer naquela empresa. Senhor, eu fiz de tudo para continuar no ministério. Senhor, eu fiz de tudo para permanecer nessa obra. Mas só o que eu obtive foi o fracasso e a decepção. Talvez alguém aqui entrou com esse mesmo sentimento daqueles pescadores. Talvez aquela noite foi a pior noite de pesca da vida deles. A pior. Por isso eles deviam estar frustrados. Eu não sei como é que foi o seu ano. Não sei se esse ano foi o pior. Não sei como foram os outros. Talvez foi o pior. Talvez algumas situações você não conseguiu. E Deus te trouxe aqui. Você pensou, me esforcei tanto, eu me dediquei tanto, mas eu não pesquei nada esse ano. Eu vi as pessoas pescar, eu vi as pessoas crescer, eu vi as pessoas adquirir, eu vi as pessoas conquistar, mas nada aconteceu. E eu quero dizer para você, então, ouça a palavra de Deus, ouça a direção que Deus está te dando, creia nele, obedeça. E quem sabe no ano de 2020, então, com esse direcionamento de Deus para a sua vida, a sua pesca será maravilhosa. Um ano não pesquei nada, um ano nada deu certo, mas agora, sob essa palavra de Deus, sob essa direção de Deus, eu estava indo pela minha própria força, eu estava indo pela minha própria direção, pelo meu próprio conhecimento, mas agora não, agora eu estou indo na direção de Deus para a minha vida. Irmãos, acredite, vai ser uma direção produtiva, você vai ver frutos, você vai ver milagre, você vai colher, porque não é só com a sua força, se não tiver a direção, se não for sob o poder do Espírito Santo, vai ser só fracasso, mas se você ouvir, crer e obedecer, você vai ter uma pesca maravilhosa. Nós vamos ter um ano diferente. Mas há um princípio aqui, para nós irmos já para o final, verso 7, que eu entendi que talvez a sua situação não é como a daqueles, você tenha até conseguido produzir. Você até viu alguns frutos, algumas coisas que aconteceram, que você entende que aconteceu numa direção de Deus. Mas parece que, e como nós lemos em João, há sempre um modo e uma maneira de se produzir ainda mais. E quanto mais produzimos, a palavra de Deus já nos disse, mais o Pai é glorificado. E o Senhor, Ele quer ser glorificado na sua vida, e o Senhor quer ser ainda mais glorificado na sua vida. Então nós precisamos produzir mais. Ou seja, pastor, se alguém chegar nas 12 dias e dizer que produziu muito esse ano, ele ainda vai orar porque ele precisa produzir mais, porque o Senhor ainda precisa ser ainda mais glorificado na vida dele. Então o outro ano será um ano ainda mais produtivo. Eu vi um princípio aqui, verso 7 diz assim: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Gente, até mesmo o trabalho no reino, todo esforço, empenho, dedicação, mesmo no reino de Deus, ele ainda pode ser um fracasso, porque muitas vezes no próprio reino, há um esforço, há uma dedicação tão grande, mas um esforço e uma dedicação sem a direção de Deus.
Eu conheço alguns ministérios que foram fracassados. Algumas pessoas que tinham claramente uma chamada de Deus e que hoje estão totalmente fora do reino, porque se dedicaram, se empenharam, se esforçaram, mas não tinham uma direção de Deus para aquilo. E o que nós vemos na palavra é que Deus, ele não abre mão de dirigir a sua igreja, mesmo a igreja primitiva, o Espírito Santo continua conduzindo a sua igreja, conduzindo a obra de expansão da sua igreja, e ele não abre mão disso. E quantas pessoas, mesmo no ministério, mesmo na obra, acabam fracassando, mesmo fazendo a obra de Deus, continuamos totalmente dependentes dele, continuamos necessitando da orientação e da direção do Senhor Jesus para as nossas vidas. A igreja precisa constantemente dessa direção de Deus. Jesus, o próprio Deus, constantemente se retirava para orar, para buscar no Pai a direção, para buscar no Pai qual era a vontade dEle, o que Ele queria que fizesse, se era hora, se não era hora, se tinha que ir, se tinha que não ir, buscando a orientação, o próprio Jesus. E aí, irmãos, eu aprendo que duas coisas aqui. Primeiro, para que a nossa direção ela seja uma direção produtiva, ela precisa ser realizada na prática coletivamente. A rede começou a rasgar. Pedro poderia dizer: essa bênção é nossa. Pedro poderia dizer: não, eu obedeci, eu criei. Então o que Deus tem aqui é meu. O texto diz que Pedro chama os companheiros de outro barco, eles trazem outro barco, e juntos eles arrebanham aquele cardume de peixe, e as redes quase quebram. E eu aprendo, irmãos, que se Deus tem, falando igreja como um corpo, Deus tem uma direção. Nós precisamos aprender a trabalhar coletivamente. Sozinho Pedro não ia conseguir. Sozinho Pedro não ia conseguir conter tamanha bênção, tamanho milagre que Deus tinha para ele. Ele chama os companheiros. Eu penso, irmãos, sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos aprender a trabalhar, nós precisamos aprender a andar nessa direção de Deus, precisando uns dos outros, ajudando uns aos outros, chamando uns aos outros, suportando uns aos outros. Eu não posso achar que é só para mim, não. O que o Senhor tem para essa igreja, Ele tem para essa igreja, e nós precisamos uns dos outros. Irmãos, nós não podemos ser individualistas. A bênção que Deus tem, irmãos, quando Ele dá a direção para a sua igreja, ela dá para todo mundo. Todo mundo pode fazer parte dessa bênção de Deus. E eu penso também, irmãos, que Deus, Ele dá uma direção para a sua igreja. E Deus, Ele tem dado uma direção a essa igreja. E Deus, quando Ele dá uma direção, Ele já conhece todos os resultados. Ele é onisciente, Ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último. Quando Ele está dando uma direção para a igreja, Ele está vendo lá na frente os frutos, o milagre. E Ele tem dado uma direção para essa igreja. E às vezes eu percebo que nem todos que são dessa igreja estão debaixo dessa mesma direção que Deus tem dado. Ah, mas na igreja A eles fazem assim. Ah, mas na igreja B, lá é assim, porque eu acho que... Mas eu não tenho nada com igreja A, nem com igreja B, eu pertenço a essa igreja, e Deus tem dado uma direção a essa igreja, e se eu quero ter bênção, se eu quero ter uma direção produtiva, eu preciso fazer parte dessa direção que Deus tem dado a essa igreja. Deus tem ordenado essa igreja, e sob essa palavra nós vamos lançar as redes.
E quando a bênção vier, irmãos, todos vão colher dessas bênçãos. Todos vão usufruir dessas bênçãos. Enquanto essa igreja, irmãos, estiver na direção de Jesus, enquanto nós estivermos debaixo dessa direção, ela será produtiva, irmãos. E essa igreja terá uma pesca maravilhosa para a glória de Deus Pai. Deus, Ele tem uma direção para essa igreja. O que Ele disse para o seu povo em Deuteronômio 28, Ele fala conosco essa noite. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês entre as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão estas bênçãos. Se ouvirmos a voz de Deus, se obedecermos a Deus, se guardarmos os mandamentos de Deus, o Senhor nos promete bênçãos, o Senhor nos promete pesca maravilhosa, irmãos. Aleluia. A nossa pesca, ela será maravilhosa, irmãos, para a honra e glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Se você tão somente seguir essa direção que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma direção para a igreja, Deus tem uma direção para a sua vida. Resta você ouvir, crer e obedecer, ou continuar ouvindo o mundo, né? Ouvi esses dias teologia coaching. Como é que funciona isso? Coach é uma coisa, né, já atuante no mundo, mas agora ele tem a teologia coaching também. Vai pregar que você vai ouvir que você é bom, você tem potencial, o que você precisa é descobrir isso, o que você precisa é colocar isso para fora, o que você precisa é acreditar em si mesmo, e aí as coisas vão acontecer. Irmãos, se nós olharmos para o que Paulo falou que o eu morreu em Cristo, porque o eu não pode nada, porque o eu não tem nada, porque o eu não sou nada, o que eu vivo agora eu vivo em Cristo Jesus. Não é que eu tenho que olhar para mim e acreditar, não, porque se eu olhar para mim eu naufrago, se eu olhar para mim eu afundo. Para quem que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar por autor e consumador da fé, eu tenho que olhar para Jesus. É nele que habita a fonte de toda a riqueza, é nele que habita a fonte de todo o poder. E se eu tenho alguma coisa, se eu realizo alguma coisa, não é por mim mesmo, mas é por ele através de mim. É Ele a quem nós temos que recorrer, é a palavra dEle que nós temos que ouvir. Irmãos, talvez você vá continuar ouvindo que o mundo está lá fora para manter o seu casamento, o mundo tem uma palavra para isso. Para você manter os seus filhos, o mundo tem uma palavra para isso. Para você conquistar financeiramente, o mundo tem uma palavra para isso. Para você ser próspero, o mundo tem uma palavra para isso. Mas Deus, Ele tem uma palavra, Deus tem uma direção. E se você ouvir a palavra de Deus, você não será frustrado. Você não será decepcionado. Deus tem uma direção produtiva, meus irmãos. Que Ele nos guarde, que Ele nos abençoe. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Pai nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor. Porque em meio, Senhor, ao mundo, Senhor Deus, de tantas vozes, Senhor, com tantas direções, Senhor Deus, que muitas vezes parecem atrativas, parecem ser a direção correta, Senhor. Inflamados, Senhor, por um discurso de que tudo depende de mim, Senhor. Muitos têm ido ao fracasso, Senhor, e à decepção, mas nessa noite o que nós ouvimos é que em meio a essa turbulência de vozes, de direções, o Senhor brada no meio de todas elas, dizendo: eu tenho uma direção produtiva para você. Se você ouvir, se você crer e obedecer, você não se frustrará, você não se decepcionará. Deus lhe concederá uma pesca maravilhosa. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a andar nessa direção.
Nos ajuda a permanecer nessa direção, Senhor, porque a Tua palavra diz que se nós permanecermos em Ti, Senhor, se permanecermos em Ti, daremos muitos e muitos frutos, e quando estivermos dando fruto, a Tua palavra vai nos limpar, para que possamos dar ainda mais frutos para a glória do Deus Pai. Ah, Senhor Deus, eu não sei, Senhor, aquele que entrou aqui nessa noite, não sei em que direção ele tem ido, Pai. Talvez ele está vivendo esse fracasso, mas o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor nos dá uma direção, e sob essa palavra, esse teu filho, essa tua filha vai mudar. Esse teu filho, essa tua filha vai crer e obedecer, Senhor. E o Senhor vai recompensar esse filho e essa filha, Senhor, por essa obediência, por essa fé, Senhor, porque Tu és fiel e a Tua palavra é a verdade, Senhor. Te agradecemos pela direção, Senhor, que será, Senhor, de uma semana produtiva, Senhor, uma semana produtiva no trabalho, uma semana produtiva no lar, uma semana produtiva no reino, mas também um mês produtivo, Senhor, um ano produtivo, um ano de 2020 ainda mais produtivo, tudo para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Eu não quero sozinho, eu não quero estar sozinho, Senhor, eu quero que os meus irmãos estejam comigo, eu quero me unir a eles, Senhor. Ah, Deus, eu quero estar na direção que o Senhor tem dado a esta igreja, ainda que eu não entenda, ainda que um ou outro não concorde, Senhor, é sob a Tua palavra, Senhor, e sob essa Tua palavra nós iremos, Senhor, e nós acreditamos que o Senhor fará-nos um milagre, e a nossa pesca, Senhor, será uma pesca maravilhosa para a glória de Deus. Amém? Você crê? Então aplauda o Senhor.